Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Yuri Oliveira. Estou trazendo para vocês aqui uma questão bastante simples envolvendo eletrostática. É uma questão retirada do Halliday e ela trata basicamente de módulo e orientação de força eletrostática exercida sobre partículas carregadas. A questão ela fala que a gente tem uma carga central menos 2Q que está enquadrada por outras cargas carregadas, e a separação entre essas cargas é de uma distância d com uma distância d sobre 2. E aí a questão pede para que a gente obtenha o módulo e a orientação da força eletrostática total exercida sobre a partícula central, ou seja, a partícula menos 2Q, em função das outras partículas. Ele dá uma sugestão, ele dá uma dica, pede para a gente levar em consideração a simetria do problema, porque isso, de fato, vai simplificar a nossa vida. Bom, para que a gente comece a resolver a nossa questão, vamos levar em consideração que, como a questão mesma pede, a simetria do problema. Então, nós podemos ver que cargas com o mesmo valor estão colocadas em pontos estratégicos de forma a justamente permitir que essa condição de simetria simplifique os cálculos. E que cargas são essas? A gente tem aqui uma carga menos 7Q simetricamente oposta à outra, bem como temos uma carga de mais 4Q simetricamente oposta à outra de mesmo valor. Uma carga de mais 2Q simetricamente oposta a uma de mesmo valor, uma de menos 5Q e mais duas de menos 3Q. Essas cargas, pessoal, por mais que elas estejam presentes e exercendo influência sobre a carga menos 2Q, por serem simetricamente opostas, elas vão se anular. A gente sabe que a força eletrostática exercida por cargas de mesmo sinal são forças de repulsão. E por cargas de sinais opostos, são forças de atração. São forças de atração. Porém, se a gente for observar, a distância dessa carga menos 3Q para a carga menos 2Q é a mesma distância dessa carga menos 2Q para outra carga menos 3Q. Como elas estão simetricamente opostas, à medida que essa carga daqui de baixo ela repele a carga menos 2Q nessa direção aqui, a carga de cima ela vai repelir a carga menos 2Q na direção oposta. Como as cargas possuem a mesma intensidade e estão separadas por uma mesma distância ao longo de um eixo, certo? Nós podemos chegar à conclusão de que a força resultante aplicada por essas duas cargas, que são simetricamente opostas, é zero. O mesmo vai ser válido para todas as outras cargas que são simetricamente opostas. Tá certo? Então, se a gente traça aqui algumas linhas, ó, a gente vai ter essa relação de simetria, essa outra relação também, essa daqui, essa e, por fim, essa outra. Então, todas essas relações de interação são relações que se anulam em pares. Essas cargas elas anulam a interação umas das outras sobre essa carga menos 2Q. De forma que a única interação que nós temos que não tem uma relação simetricamente oposta para anular, né, a sua força, a intensidade, é a interação entre a carga mais 3Q e a carga menos 2Q. Se a gente for observar,
a questão ela fala que a distância entre as cargas é uma distância d ou d sobre 2. Pelo nosso desenho, podemos concluir que o espaçamento maior, por lógica, será uma distância d. E, por consequência, os espaçamentos menores são as distâncias d sobre 2. Como, por exemplo, aqui, d sobre 2. Se a gente olhar, a distância existente entre a carga mais 3Q e a carga menos 2Q, ela corresponde à distância entre a carga mais 2Q e a menos 7Q, ou a mais 4Q e a menos 7Q, que é uma distância D. Então, temos duas cargas com sinais opostos que estão separados por uma distância D. E, por serem cargas de sinais opostos, essa força de interação é uma força de atração. Ou seja, a carga 3Q está atraindo a carga menos 2Q e vice-versa. A carga menos 2Q está atraindo a carga mais 3Q. Então, com relação à orientação, é o que nós precisamos definir. Veja que a questão pede a orientação da força eletrostática total exercida, aí vem a palavra-chave, tá, pessoal? Sobre a partícula central. Por quem? Pelas outras partículas. Então, o que queremos saber, pessoal, é a força que a carga mais 3Q exerce sobre a carga menos 2Q. Porque, como a gente viu, todas as outras interações elas têm uma relação simetricamente oposta e, consequentemente, vai se anular. Então, como nós sabemos, o módulo da força eletrostática ele é definido por quem? 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2. Isso daqui dividido pelo quadrado da distância que separa essas duas cargas. Então, nesse caso aqui, se a gente considera a carga 1 como uma carga positiva, a gente vai ter que a nossa força resultante é 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo de 3Q, que multiplica a carga 2, que nesse caso seria o módulo de menos 2Q, dividido por d ao quadrado, que seria a nossa distância. Dessa forma, temos que o módulo da força entre a carga 3Q e a carga menos 2Q é 1 sobre 4π ε0, que multiplica 6Q ao quadrado sobre d ao quadrado. Com relação à orientação dessa força, nós podemos definir um plano cartesiano orientado de maneira a considerar que para cima nós teríamos o eixo y positivo e para a direita o eixo x positivo. Dessa maneira, o vetor força resultante ele estaria orientado no sentido x negativo, porque, como eu falei, cargas opostas elas tendem a se atrair. E como a gente está querendo saber a força eletrostática exercida sobre a partícula central, nós temos que lembrar que essa força ela está sendo exercida pela carga 3Q. Então, a carga 3Q vai atrair a carga menos 2Q para a sua posição. Dessa forma, a nossa força ela vai estar orientada para o sentido x negativo. Então, quando a gente atribui o vetor f, a gente vai ter que colocar o sinal de menos para representar justamente essa orientação do nosso vetor força. Então, vai ficar 1 sobre 4π ε0, 6q ao quadrado sobre d ao quadrado, isso orientado no eixo x. Então, esse menos ele surge para orientar esse vetor e dizer que esse vetor está sobre o eixo x no sentido negativo. Tá certo? Então é isso. Essa é a resolução da questão 6 do Halliday. É uma questão simples. E como eu já havia explicado para vocês,
não necessitamos fazer a conta para as demais cargas, tendo em vista essa relação de simetria. Caso essas cargas elas não fossem equivalentes ou também não fossem simetricamente opostas, o que deveria ser feito é ter calculado o módulo para cada uma dessas interações em específico e, a partir daí, colocar as orientações vetoriais nessas forças e, por fim, realizar uma soma vetorial com todas as forças, a fim de obter justamente a força eletrostática total, ou seja, a força eletrostática resultante sobre a carga menos 2Q. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado!